Olá, bem-vindo de volta. Dentro dos direitos autorais, aqui, nós temos a questão da dualidade, né? O que é essa dualidade? Eu tenho o direito moral, né? E tem também o direito patrimonial. Por exemplo, uma fotografia. Então, a fotografia, eu posso estar comercializando a foto de um grande ator, digamos assim, atriz, e ganhando dinheiro com aquela imagem que eu fiz. Né? Então, esse é o direito patrimonial. Mas, né, para mim fazer essa divulgação, para mim fazer esse ganho, eu tenho que pedir autorização para divulgar essa fotografia. Então, eu tenho. Muitas vezes a gente pega a imagem da internet, né, e eu coloco lá o nome do autor, né, nome do autor, mas eu não tenho direito moral concedido. Né? Então, a pessoa pega lá, eu tirei uma foto, coloquei na internet, coloquei lá, a fonte é Emerson. Só que eu não autorizei a ninguém usar, são direitos morais. Então, eu posso estar caindo aí em contrafação. Então, no caso dos direitos morais, eles são perenes, né? Ou seja, eles são praticamente eternos. Né? Então, a música que eu fiz, né, aquela música, por mais que eu venda a música, mas o autor sempre vai ser eu. E ninguém pode modificar aquela música sem a minha autorização, mesmo que eu vendi, que eu cedi aquela música, mas os direitos autorais, né, os direitos morais, desculpa, os direitos morais, eles são inalienáveis, né, e são perenes. Então, nesse caso, né, nos direitos morais, eu passo, mesmo que eu venda, que eu ceda, né, a minha produção intelectual, mas eu permaneço para sempre como autor daquela obra, daquela fotografia, daquele objeto. Tá? Os direitos patrimoniais é o direito de comercialização daquela obra, né? É o direito de negociação, digamos assim. Então, exclusividade para a exploração econômica da obra, né? E pode ser por prazo definido em lei, se a lei estipular um prazo, então vai obedecer aquele prazo, e pode também ter fator limitante, né, nos negócios jurídicos, nos contratos e assim por diante. E dentro dos direitos patrimoniais tem também a questão da interpretação estrita de convenções firmadas pelo autor, né? Aí vai depender da questão contratual. Então é importante que, mesmo que eu cita a fonte de uma foto, né, na internet, mesmo que eu cite a fonte, por exemplo, o fotógrafo é a fonte daquela fotografia. Mas a pessoa que foi fotografada precisa autorizar, porque os direitos morais são dela. Então, mesmo que eu use uma fotografia que eu tirei da internet, mesmo que eu deixe bem clara a fonte daquela fotografia, mas a imagem que está ali, né, a pessoa, dono da imagem, ele tem que ceder também os direitos morais. Né? Ceder não, ele tem que autorizar, né, que a pessoa utiliza a imagem dele, não só a fotografia. Então, nós temos aí, nos casos dos direitos autorais, muitas vezes, dois direitos. Né? O direito moral, que se refere à figura, à pessoa que está ali fotografada, registrada. Isso é um exemplo só, no caso de uma fotografia. E temos os direitos patrimoniais, que são os direitos cedidos para vender, para comercializar aquele produto, aquela fotografia. Dentro do contexto de propriedade intelectual, nós falamos que existe uma estrita vinculação com as leis, né? E aí nós temos a Lei 9.279, de 96, que já falamos lá atrás, que regula, né, os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Temos também a Lei 9.456, de 97, que institui a Lei de Proteção de Cultivares. Temos também a Lei 9.609, de 98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computadores. Temos ainda a Lei 9.610, de 98, né, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. A Lei 10.973, de 2004, que dispõe sobre incentivo à inovação.
e a pesquisa científica no ambiente produtivo, a Lei 13.243, de 2016, que dispõe sobre estímulo ao desenvolvimento científico e altera várias leis. Né? Temos o Decreto 9.283, de 2018, que regulamenta a Lei 10.973, de 2004. Né? E temos aí outras várias, que são as mais citadas quando se fala em propriedade intelectual. Além das emendas constitucionais número 85, que altera o dispositivo da Constituição Federal, e uma diversidade de acordos e convenções e tratados internacionais em que o Brasil também é signatário. E quando nós falamos de propriedade intelectual, existe aí os níveis de proteção que nós chamamos aí do princípio da territorialidade. O que é o princípio da territorialidade? Ela vai delimitar, né, a abrangência de validade daquela proteção. No caso dos direitos autorais, que é importante, né, os direitos autorais ele ultrapassa a fronteira do país. Né? Então, se eu fiz uma música, eu sou músico, né? Então, se eu fiz uma música aqui no Brasil e divulgo essa música para o mundo, via internet ou outro meio de comunicação, então essa música ela passa, né? Ela é de fato minha aqui no Brasil ou em qualquer outro país, né? Porque os direitos autorais eles são, entre aspas, universais, né? Ou seja, dentro daqueles países signatários dos acordos, né, as convenções internacionais, inclusive o Brasil faz parte, então dentro desses países a gente tem maior segurança jurídica com relação a esses direitos. Então, os direitos autorais eles são, digamos, entre aspas, universais. Né? Então, não tem a questão de territorialidade aí. No caso da propriedade industrial e da proteção sui generis, né, aí a proteção, né, a apropriação, ela está limitada ao país de concessão dessa apropriação. Por exemplo, se registrei uma patente no INPI Brasil, então essa patente, essa proteção que nós tanto estamos falando aqui, só tem validade no Brasil. Em outros países, se não tiver protegido, outra pessoa vai poder utilizar aquilo que eu inventei aqui no Brasil, porque eu não fiz a proteção em outros países, só fiz aqui no Brasil. E quando eu faço o depósito no INPI Brasil, ela tem a validade em território nacional. Assim como nos Estados Unidos, né? O americano que registrou uma patente no banco de dados do governo americano, ela tem validade simplesmente lá nos Estados Unidos. Mas eu posso também, através do PCT, né, que é o Patent Corporation Trades, né, eu posso também, através do pedido, de um único pedido, externar, né, esse direito a outros países. É claro que eu vou pagar mais caro por isso. Então, a cada país ali é cobrado uma taxa, então vai ficar um pouco mais caro. Então, eu posso relacionar quais são os países que eu quero a minha proteção. E é claro que eu preciso de um estudo para verificar se a minha tecnologia ela vai ser demandada, aceita naqueles países subsequentes. Então, direitos autorais, o direito é universal, né? Então, uma música que eu fiz aqui no Brasil, se alguém quiser gravar essa música lá no Japão, ele vai ter que pedir a minha autorização para poder gravar aquela música. Já na propriedade industrial, algo que eu invento no Brasil e faço o registro, o depósito aqui no Brasil, a validade é apenas no Brasil. Então, se eu quiser fazer essa proteção em outros países, aí eu tenho que, através de outros mecanismos, fazer essa proteção. Mas, de acordo com o princípio da territorialidade, né, a proteção vale somente para o país de concessão da patente, que concedeu a patente. Então, os direitos universais, né, os direitos autorais, nós falamos, são direitos universais, né? E esses direitos universais que eu falei entre aspas, porque compreende aí os 175 países signatários da Convenção de Berna, né, de 1886. Então, a gente tem aí o respaldo jurídico em 175 nações, inclusive o Brasil, ele é signatário desse tratado, dessa convenção. E a pergunta é, o que eu posso patentear e o que eu não posso patentear?
Então, de uma forma mais, digamos assim, genérica, né, vamos trazer para vocês algumas informações que podem estar ajudando. O primeiro passo é a ideia. Né? O que é a ideia? A ideia é a manifestação do pensamento. Né? É algo ainda que eu não expressei, digamos assim, ainda está dentro da nossa mente. Né? Então, é objeto do pensamento. Então, se é objeto do pensamento, ainda não externei, ainda por qualquer forma ou expressão, então a ideia não pode ser patenteada. Então, é não patenteado. A invenção. A ideia, né, aquilo, quando eu externo através de um processo, através de um protótipo, ela se torna uma invenção. Quando eu aplico aquela ideia, ela se torna uma invenção. Então, se essa invenção ela vem de uma capacidade criativa, e é claro, tem a invenção, então essa invenção ela pode ser patenteada. É patenteada. A inovação, o que é a inovação? A inovação é uma invenção, né? Mas uma invenção que cria um valor, né? Invenção novas que criam um valor. Então, a invenção nada mais a inovação nada mais é do que uma invenção que tem uma aplicabilidade, algo novo que traz impacto. Né? Então, a inovação ela é patenteada. E a descoberta, né? A descoberta é algo que já existe. E a gente viu que dentro de um princípio para patentear, existe lá atividade inventiva. Então, aquilo que foi descoberto por alguém, por exemplo, os prótons, os elétrons e os nêutrons, que já existem na natureza, então essa descoberta não pode ser patenteada. Mas a transformação disso, né? Eu descobri que tem o próton, o elétron, vou transformar isso em energia elétrica, aí sim, essa transformação eu já posso entrar como aí uma inovação, né? Como uma capacidade criativa, eu consigo produzir a eletricidade. Descobrir a descoberta não, né? Existe ali tem os prótons, elétrons, mas transformar isso em energia ou em outras situações, aí sim eu vou poder patentear. Mas a descoberta pura, sem a invenção criativa, sem intervenção humana, não pode ser patenteada. Então, o que vale é a expressão, né? A questão fundamental do direito de autor é a proteção jurídica, né? A expressão das ideias. Então, o que se tem, o que se tem aí de proteção é a expressão, né? É a exteriorização do pensamento. Né? É isso que é objeto de proteção. Então, este ramo do direito não protege ideias, planos, conceitos, mas sim forma de expressão dessa tecnologia, dessa invenção. Então, a proteção, isso é claro nos direitos autorais, ela recai sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico. Né? Então, a proteção em si de uma revista, de um trabalho científico, não, que tem informações técnicas, a proteção cai simplesmente na parte literária. Então, se eu faço um TCC, por exemplo, ensinando a fazer um motor inovador, então a proteção está na parte escrita, né? Mas a parte técnica não está protegida, porque eu tenho que criar mecanismos de proteção, que nesse caso é uma patente, né? Ou então um segredo industrial, são um exemplo. Outra coisa importante, né, com relação à propriedade. Né? No caso, se eu estou atuando numa empresa, eu sou um empregador ou eu sou um empregado e faço dentro daquela organização. Então, quando esta resulta da própria atividade, né, contratada, isto é, atividade inventiva ou criativa, prevista ou decorrente da própria natureza do trabalho do empregado, a propriedade exclusiva é do empregador. O que significa isso? Quando eu tenho, seja lá, uma carteira assinada ou um contrato para desenvolver ou desenvolvo alguma atividade e dentro da minha função eu crio algo inovador para aquela organização, os direitos patrimoniais
se refere àquela organização. E é justo, né? Porque eles estão pagando, ou seja, pagou para você fazer aquilo. Então, nesse caso, aquela invenção, aquela criação que eu fiz dentro daquela organização, utilizando menos, utilizando ou não a ferramenta, a metodologia, mas eu fiz como resultante do contrato de trabalho. Então, aquela invenção é do empregador, é daquela empresa e não minha. Tá? Eu, como colaborador, como servidor. O aluno, né, que faz um TCC, que utilizou o laboratório da universidade, né, que usou recursos da universidade, a invenção ali descoberta, a criação ali descoberta é da universidade. Porque foi feito dentro de um contexto universitário, foi utilizado recursos da universidade, resultou de um trabalho, né, de estudo dentro da universidade. Então, aquela invenção é da universidade. Isso aqui é importante, muitas vezes dá muitos conflitos. E é importante que nós falamos de questão de empresa, existe a lei de inovação, né, o instrumento de política de inovação, que é a lei 13.243, né, ela traz novidades. Né? Então, até então, as universidades públicas eram impedidas, né, digamos assim, fazer cooperação entre empresas, né? Era impedido de, por exemplo, ter aí um compartilhamento de laboratório. Então, essa nova lei ela traz essa possibilidade. Né? Então, a cooperação, aliança, estratégia e acordo de parceria em pesquisa, desenvolvimento e inovação é permitido pela essa nova lei, a lei recente, né? Constituição e gestão de ambientes promotores de inovação, participação no capital social de empresas e fundos de investimento. As universidades, né, ela pode participar até de parte do capital social de uma empresa, né, por ela estar ali compartilhando seus conhecimentos, ajudando, desenvolvendo novas tecnologias. Também as universidades, as instituições de ensino e tecnologias, podem compartilhar laboratórios, né, equipamentos e instalações. Também é permitido, através de seu orçamento, criar bônus tecnológicos, né, para pagamento exatamente para a questão de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia. Também a lei permite a extensão tecnológica e prestação de serviços para inovação, chamada aí as consultorias. Né? Então, servidores podem estar fazendo consultoria na área de tecnologia, claro que com autorização e com o consentimento da autoridade maior desses órgãos. Os participantes, né, nós falamos aí que quando eu faço um produto dentro da universidade ou dentro de uma empresa, o produto resultante é da empresa, mas essa lei diz que eu tenho direito à participação na exploração dos resultados de pesquisas. Então, essa nova lei traz essa possibilidade de eu, né, sendo pesquisador, sendo cientista, de obter também uma certa participação nessa exploração. Cessão de direito de propriedade intelectual. As universidades ela pode ceder os seus direitos ao inventor, né, ao aluno, caso ela veja que não tem interesse nisso. Bolsa de estímulo à inovação pode ser cedida. Né? Afastamento de pesquisador para projetos com outras instituições de ciência e tecnologia. Licença sem remuneração para constituir empresa. Né? Então, até aqui, os empregados não poderiam ter empresa, agora eu posso licenciar para constituir empresa na área de tecnologia e inovação. Capacitação de recursos humanos em empreendedorismo e a gestão do núcleo de inovação tecnológica, que são os DITs, né, que passa a ter um papel importantíssimo nas universidades, eles que vão promover realmente essa questão da tecnologia e da inovação, que são responsáveis por colocar o barco a andar. E, no caso, né, quando a criação seja realizada sem relação com o contrato de trabalho ou prestação de serviço, e ainda sem utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamento do empregador, a propriedade, né, a propriedade daquele patrimônio, da propriedade intelectual, ela é exclusiva do empregado. Então, é claro que se eu descobrir algo que não está relacionado com o meu contrato de trabalho,
e que não utilizei nenhum dos equipamentos, de serviços, né, de recursos, dados daquela organização, aí sim eu sou o proprietário exclusivo daquela invenção, daquela obra. Então, a patente ela também extingue, nós já vimos aí que tem um prazo limite, né? Mas além disso, pela expiração do prazo de vigência, né? Patente 20 anos, direitos autorais 70 anos, então ela extingue a partir da vigência pela renúncia do seu titular, ressalvado o direito de terceiros. Então, o titular ele não quer mais aquela patente, ele deixa de pagar a anuidade, então aquilo lá ela vai ser extinta, né? Vai extinguir pela caducidade, né? E aí é importante que quando se tem uma patente, né, é importante colocar ela em uso, né? Então, se durante um prazo de concessão, geralmente 5 anos, se não for utilizado, ela caduca. Então, se eu tenho uma patente e não coloco ela no mercado, ela caduca, né? Pela falta de pagamento da retribuição anual nos prazos previstos, né, do parágrafo 2º do artigo 84 e no artigo 87 da Lei de Propriedade Industrial. Então, eu tenho aí um pagamento anual, e se eu deixar de pagar esse pagamento, né, fazer essa anuidade, eu vou perder a minha patente. Então, eu preciso estar atento a prazos, né, exatamente para evitar que isso aconteça. Pela inobservância do dispositivo do artigo 217, né, que diz aí o seguinte, no parágrafo único: extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. Então, a inobservância é quando faltar algum documento, né, algo relacionado ao processo de concessão, e a lei não foi observada, então ela extingue, né? Ela passa a não existir mais. Então, é preciso, além da criação da patente, fazer a manutenção dela.